Fala turma, como vão vocês? Professor Luiz. Hoje, aula de inglês, a gente vai falar sobre os phrasal verbs, né? E primeiro nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo, arejado e silencioso. Tenha perto de você todo o seu material, né? Lápis, borracha, livros, fones de ouvido e vamos para a aula. Os phrasal verbs mais usados em inglês, né? Verbos frasais. Em inglês, são formados pela combinação de um verbo mais um advérbio ou um verbo mais uma preposição. Essa é a regra para eles. É um verbo e um advérbio, um verbo e uma preposição. Então ele diz assim, confira nossa tabela com uma lista completa de phrasal verbs, né? Onde estão indicados os casos mais usados e as perspectivas de traduções e ainda as frases de exemplo. Confira a lista completa, né? Então eu fiz aqui uma lista, né? Que são assim, dos que são mais utilizados, né? Então a gente tem um phrasal verb no começo, tem a tradução dele no meio, e no final a gente tem uma frase, né, mostrando como é que ele é utilizado rotineiramente, né? No inglês, nas provas também, certo? Então a gente vai ter o primeiro exemplo aí que fala assim, break up, né? Terminar. Né? Então tá falando ali sobre relacionamento, né? Basicamente seria isso. Então na frase de exemplo vai ficar assim, ó, they broke up, né? After a 3-year, né, relationship. Eles terminaram depois de um relacionamento de 3 anos. Né? Então, qual é a regra que diz lá no phrasal verbs? Né? Ele diz assim, são usados indicando esses tipos de caso, né? Que são verbo mais advérbio ou verbo mais uma preposição. É a combinação deles. Então, aqui no exemplo, a gente vai ter they broke up, né, after a 3-year relationships, né? E ele diz assim, eles terminaram depois de um relacionamento de 3 anos. Então a gente tem a ligação aí dos dois. E isso, né, é o nosso phrasal verb. O que é o phrasal verb? Vamos voltar aqui, né? São verbos frasais, né? Verbos que compõem, né, a frase. Então ele diz assim, ó, come back, né, que é de voltar. A gente vai ter figure out, que é entender, find out, descobrir, get along, né, dar-se bem ou mal com alguém, get away, escapar, get up, levantar, acordar, give up, desistir, go on, né, continuar. E para cada um deles a gente vai ter o nosso respectivo exemplo. No segundo exemplo aqui a gente vai ter come back, que é de voltar, né, então ele diz assim, ó, she come back from Brazil in May, né, ela voltou ao Brasil em maio. Então a gente vê que está tendo aí a ligação, né? Ela voltou do Brasil em maio. E isso é o nosso phrasal verb, né? Figure out, entender, né? After her phone call, I figured out what was happened, né? Depois do telefonema dela, entendi o que tinha acontecido. Então toda vida que vocês tiverem essa ligação, né, entre duas frases, né? Então, isso é um phrasal verb, né? O come back tá onde aí, ó? Ele tá ligando aí. Então, she, né? Ela, come back, então tá ligando ao from Brasil em maio, né? Ela voltou ao Brasil em maio. Um fato muito importante sobre o phrasal verbs está relacionado com seus respectivos significados. Ao se deparar com algum conteúdo onde constem os phrasal verbs, não tentem traduzi-los literalmente. Observe que o significado desse tipo de verbo, na maioria das vezes, não está relacionado com o sentido do verbo, do advérbio ou da preposição, enquanto elementos isolados, né? A tradução de um phrasal verb deve ser interpretado como um todo, né? Então ele tem que ligar aquela frase, aquela oração, né? E depois é que sim ele terá um significado sólido, né? Ele é utilizado em vários tipos de situações, então não adianta você traduzir só ele seco, né, que se ele não tiver ligado a nenhum tipo de elemento, né, gramatical, então ele não vai ter nenhum significado, pelo menos não lógico. Então o que diz aqui, ó, de forma não fará qualquer sentido, né? Então aqui a gente tem assim, ó, she preferred to stay home, né,
and look after the kids, né? Ela preferiu ficar em casa e tomar conta das crianças, certo? She preferred to stay home and look after the kids, né? Então, ela preferiu ficar em casa, né? Se você dissesse que era só she preferred, né? Ela preferiu. Que significado teria, né? Ela preferiu o quê? Né? Então, o fosse verbo ele precisa desse complemento, né? Que é o stay home and look after the kids, né? Ela preferiu o quê? Ficar em casa e tomar conta das crianças. Então, essa ligação que o prefer, né, fez, né, do ela com tomar conta das crianças e ficar em casa, isso é o first verb. To look, né, olhar, after, depois e após. To look after, tomar conta, cuidar. Então tem um outro exemplo aqui que ele diz assim, ó, I always run, né, out of money when I am on vacation, né? Eu sempre fico sem dinheiro quando estou de férias, né? Se ela colocasse só assim, gente, always run out of money, né? Eu sempre fico sem dinheiro, né? Mas por que motivo, né? Então, o fosse verbo é que faz essa ligação, né? E que dá sentido ao significado da oração. To run, correr, out, fora, off, de. To run out of, ficar sem algo, no sentido de algo se esgotar. Se eles estiverem isolados, né, esse to run, correr, o out, fora, o off, de, e o to run, né, o to run out, eles não vão ter sentido, né, mas se eles estiverem ligados a alguma coisa, alguma frase, alguma pessoa, um sujeito, uma oração, então eles terão um sentido. Então eles não podem ser traduzidos ao pé da letra, né, para que você encontre significado em algo. Eles precisam estar ligados a alguma coisa e isso é o verbo. Como atividade, eu deixei para vocês escrever em seu caderno 15 exemplos de fossil verbs, né? E suas traduções, né? Que nem os que tá lá na tabela, certo? O conteúdo da nossa aula vocês podem estar acessando em escolapequenospassos.com.br. Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, né? Deixa aquele like no nosso vídeo e a gente se vê na próxima aula. Valeu!